O mistério do matrimônio. Diz no Evangelho de Felipe que o mistério do matrimônio é grande, porque sem ele o mundo não existiria, que a consistência do mundo depende do homem, e que a consistência do homem depende do matrimônio. Diz para prestarmos atenção à união sem mancha, porque tem um grande poder, e que sua imagem se encontra na poluição corporal. Cristo Lisbeth nos explica que a imagem de Deus é uma união sem mancha, e que tem grande poder, e que sua imagem se encontra em um corpo que foi contaminado, já que Cristo foi enganada pela serpente, o anticristo da dispensação passada, e esteve em um corpo de poluição. Então, o que significa que a imagem de Deus se encontre na poluição corporal? Bom, quando diz que Cristo se tornou semelhante a nós, foi a semelhança do pecado. Isto é, Cristo Lisbeth participou do mesmo que nós, que nos encontrávamos naquela dispensação de morte sob o engano do anticristo. É nela que está esse matrimônio celestial, a união sem mancha que tem grande poder, e ao ter estado na poluição corporal, é que Cristo Lisbeth pôde ser a primeira a vencer a poluição em si mesma, ou seja, vencer aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por isso Deus diz à morte: Eu sou a causa da tua morte, sou tua destruição. E é porque, para poder vencer a morte que mora em todo ser humano, Cristo tem que estar em um corpo de morte, ser ressuscitada com a sabedoria de Deus Pai, e então morrer a corrupção e morte em si mesma, para ressuscitar-nos, e assim nós podermos vencer a morte como ela. Não pode ser com um corpo sobrenatural como os chamados cristãos pensam, porque então não é válido, e jamais se cumpriria o que diz sobre Cristo, que se fez pecado para chegar a ser suma sacerdotisa, segundo a ordem de Melquisedeque, e que se compadeceria dos demais. Nem tampouco poderia ser primícia entre seu povo, nem poderíamos agradar a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem a fé de Cristo. Sua fé em que Deus Pai não deixaria a sua santa esposa no Seol, nem seu corpo veria corrupção. Por isso também diz que a verdade não veio ao mundo com sua espada nua em sua mão, mas veio rodeada de símbolos e imagens. O mundo não receberá a verdade de outra maneira. E é por isso que é difícil para eles ver Cristo hoje diante deles, porque esperam Cristo de uma maneira mística, ou como uma figura masculina, e não esperam que seja como realmente é, uma mulher e a esposa de Deus Pai. Há um renascimento e uma imagem do renascimento. É necessário nascer de novo através da imagem visível. O que é a ressurreição? A imagem visível tem que ressuscitar pela imagem invisível. A câmara nupcial, Deus Pai e Mãe, e a imagem desse matrimônio, Cristo Lisbeth, tem que entrar através da imagem na verdade. Esta é a ressurreição. A imagem de Deus Pai é Cristo Lisbeth. Como está escrito que Cristo é a imagem do Deus invisível, a primeira de toda a criação. Cristo Lisbeth tem dentro de si o humano, o angelical, e algo ainda mais misterioso, ao Pai. Ela é a única que te ensina e dá a conhecer o nome de Deus Pai, quem é e como é, mostrando como serem santos e sem mancha diante dele. Ninguém pode atribuir a si mesmo o fato de tornar santos os homens hoje. Pelo contrário, todos os religiosos são homens débeis e o proclamam isso como se fosse algo bom ou um gesto de humildade, quando o que estão demonstrando é que são uns obreiros fraudulentos e falsos profetas. Porque falam mentiras sobre Deus e Cristo que não podem ajudar em nada aos outros, porque nem a eles mesmos as suas mentiras ajudam. A primeira e única que te ensina a crucificar tua passada maneira de viver e a despojar-te do velho homem, que está viciado conforme aos desejos enganosos da mente carnal, e a renovar-te no espírito de sua mente, que é a santidade do céu, e a vestir-te do novo homem, criado segundo Deus Pai e Mãe na justiça e santidade da verdade, é Cristo Lisbeth, e ela o demonstrou com feitos, porque nenhuma coisa imunda entrará a ela. No Evangelho de Filipe também diz que a verdade é uma só, mas está representada pela pluralidade. Isto é para nosso bem, para levar-nos ao conhecimento do um através do amor à pluralidade. Não é a mentira que o sistema religioso promoveu por ganho desonesto,
dizendo que Deus só está com seu unigênito Filho varão. Cristo Lisbeth nos ensina o verdadeiro conhecimento do céu de Deus Pai, através de seu amor eterno como esposo e esposa, que é plural. Dois em um, dois em uma só verdade. Amém.